que te louvem os montes e os vales, que te louvem os céus e o mar, que te louvem os homens e as aves, nunca, nunca deixem de louvar. Aleluia, 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 Cordeiro de Deus. Aleluia, 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 Cordeiro de Deus. Que te louvem os montes e os vales, que te louvem os céus e o mar, que te louvem os homens e as aves, nunca, nunca deixem de louvar. Aleluia, 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 Cordeiro de
Olá, bom dia a todos os irmãos e irmãs, a todos os ouvintes e a todos os que vão ouvir a palavra através deste canal. Cumprimento a todos no nome de Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade de podermos falar a palavra do Senhor. E como nós estamos a entrar no momento de dar a Deus dízimos e ofertas, eu quero trazer uma pequenina palavra antes de entrar na mensagem. Mas quero só dizer que ainda este domingo, ou seja, no dia 1 de agosto, nós vamos ainda estar desta maneira, mas 2 a 8, tomem nota, por favor, 2 a 8, nós já vamos estar no templo, aleluia, já vamos ver uns aos outros, cara a cara, nos olhos de uns dos outros, e isto nos vai alegrar muito. Claro que não nos vamos poder ainda abraçar, beijar, como era usual, como era costume, mas vamos respeitar aquelas regras que nos são impostas ainda pelo governo, de nós tirarmos a febre, de termos lá o álcool para sanitar as mãos e etc. Vamos respeitar as normas impostas, mas você é muito bem-vindo e eu tenho a certeza que você está em pulgas para voltar ao templo. Assim eu também e muitos outros. Mas vamos então entrar nesta palavra. E eu quero ler para vocês em Malaquias 3, versículos 10, 11, o seguinte. Ali diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou ao templo, ok? Para que haja mantimento na minha casa. O Senhor não parou por aí. Não, Senhor. Agora Ele diz o seguinte: e depois, vocês que trazem os dízimos, façam prova de mim, diz o Senhor. O Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós, por causa de vocês serem fiéis, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra, ou o trabalho das vossas mãos, ou o fruto do vosso trabalho. Então, meus irmãos, aqui está muito claro em dizer que se nós formos obedientes à palavra, se formos obedientes àquilo que o Senhor fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é para a casa do tesouro ficar rica, não é para a casa do tesouro esbanjar, não. É para que haja mantimento na casa do Senhor. Se não houver mantimento na casa do Senhor, as portas fecham. As portas fecham. É por causa da vossa fidelidade, é por causa do vosso coração em dar, em trazer a Deus, que as portas ainda se abrem, estão abertas, para nós ali juntos cultuarmos a Deus. É por causa desta vossa fidelidade. É por causa deste vosso amor. Deste vosso cuidado. Agora, o Senhor está a dizer claramente: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou ao templo, e depois façam prova de mim. Vejam bem, ele se expõe, o próprio Senhor se expõe e diz: façam prova de mim. A ver se é verdade ou não é verdade, se eu cumpro ou se não cumpro. Façam prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, por causa de vocês serem fiéis, por causa de vocês serem obedientes, por causa de vocês terem um coração pronto a obedecer àquilo que está escrito, àquilo que Deus disse,
Ele diz assim, por causa disso, eu vou repreender o devorador. Vocês sabem quem é o devorador. Não estamos só a falar daqui do gafanhoto que é o devorador, mas do próprio inimigo que quer roubar, quer destruir aquilo que você tem, aquilo que o Senhor o abençoou, ele quer roubar. Ele diz, eu vou repreender o devorador, para que não destrua o fruto da vossa terra, ou o trabalho das vossas mãos, ou o fruto do vosso trabalho. Então, meus irmãos, o Senhor se está a abrir para mim, para ti e para todos aqueles que são fiéis a trazer à casa do Senhor. Ele diz, façam prova de mim. Anda lá, façam prova de mim. Se eu não vou ser obediente, se eu não vou cumprir com a minha palavra. Agora, nós estamos aqui. Há uns que estão a atravessar situações. Há uns que estão a atravessar problemas. Há uns que estão a atravessar dificuldades, carências. Nós sabemos disso. E nós estamos orando todos os dias sobre estes que estão passando estas situações para que o Senhor opere de uma maneira maravilhosa. Para que eles louvem e glorifiquem o nome do Senhor. Eu pessoalmente quero agradecer a todos vocês por vocês serem fiéis. Eu já estou na igreja ali da Nova Vida desde maio ou abril de 2009. E nunca faltou mantimento na casa do Senhor. Por quê? Por causa da vossa fidelidade, por causa do vosso amor, por causa do amor que vocês têm em obediência a Deus e o amor ao trabalho do Senhor. E vocês dão, vocês contribuem e sabem, as portas estão sempre abertas. As portas estão abertas por causa da vossa fidelidade, por causa do vosso amor, por causa daquilo que vocês estão a contribuir e a dar de coração. Deus ama a quem dá com alegria. Por isso, meu irmão, minha irmã, você faça aquilo que diz a palavra. Não vá atrás do homem, não vá atrás. Você leia a palavra e obedeça ao Espírito da palavra e faça aquilo que ele está. E o Senhor está a dizer, olha, tu, quando trouxeres os dízimos e ofertas à casa do Senhor, tu estás permitido a fazer prova de mim. E tu vais ver se eu não vou te abençoar de uma maneira maravilhosa. E não só isso, eu vou repreender o maligno que quer roubar a bênção da tua vida, que quer roubar aquilo que eu já te abençoei. Eu vou repreender por causa de vós. Por isso, meus irmãos, que Deus vos abençoe e que cada um de vós prospere cada vez mais, para que vocês possam ser ainda mais fiéis em dar ao Senhor, em trazer para a casa do tesouro, para o templo de Deus, aquilo que o Senhor põe no vosso coração e conforme está escrito na sua palavra. Que Deus vos abençoe e preparem agora os vossos corações para dar, vai aparecer aí no screen os dados da conta. Se não puderem, no próximo domingo nós vamos estar no templo e aí você pode trazer tudo aquilo que guardou para dar ali também. Que Deus vos abençoe e vamos passar à pregação, à mensagem que o Senhor me deu para trazer para vocês. Que Deus vos abençoe e até já. Amém. Então aqui estamos de novo para trazer a palavra do Senhor, aquela palavra que Ele pôs no meu coração para trazer para vós. Aquela palavra, a palavra de Deus é tão rica que eu posso falar de qualquer coisa. Mas eu sempre oro a Deus, Senhor, o que é que Tu queres que eu traga para os irmãos? Eu posso falar, seja lá de que assunto for, mas eu quero estar disponível ao Espírito Santo para Ele me dizer o que é que Ele quer que eu fale no momento. E esta foi a palavra que veio a mim, que o Senhor me deu, porque a palavra, eu não invento a palavra, isto é a palavra do Senhor. E eu quero ler com vocês em 1 Timóteo 4, versículo 11 e versículo 12. Então vamos abrir a palavra em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11
e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam bem. Manda estas coisas e ensina-as. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê um exemplo. Sê um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vejam bem que aqui está muito explícito aquilo que está escrito da parte do Espírito Santo, que o Espírito Santo pôs no coração do apóstolo Paulo. Mas antes de iniciarmos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor amado, isto é a tua palavra. E eu quero, Senhor, estar disponível ao Espírito Santo, que inspirou esta palavra ao apóstolo Paulo, a também me dirigir para eu trazer a cada um dos irmãos, a todos os ouvintes, a todos os que ouvirem esta mensagem. Senhor, muito obrigada, porque eu me submeto à autoridade da tua palavra e do Espírito Santo. Fala aos corações, ministra as vidas. Senhor, abre os ouvidos e os olhos do Espírito para que cada um receba, para que cada um possa, Senhor, fazer aquilo que tu queres e não aquilo que nós queremos. Senhor, seja glorificado nas nossas vidas, te peço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos irmãos, conforme nós começamos aqui, diz assim: manda estas coisas e ensina-as. É verdade que ninguém pode fazer nada sem primeiro aprender, se não for ensinado, é verdade. Então o Senhor está a dizer, manda estas coisas e ensina-as. Quer dizer, dá conhecimento aos irmãos, dá conhecimento aos fiéis e manda estas coisas, ou ordena estas coisas. Aquilo que é mandado é um mandamento. Nós estamos aqui a viver nesta terra e nesta terra há leis de trânsito, há leis disto e daquilo que o governo impõe e ai de nós se não obedecermos. Então, eles mandam e nós obedecemos. Aqui está escrito neste versículo, manda estas coisas e ensina-as. Então, aquilo que é mandado é um mandamento e nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Então eu intitulei esta palavra como ser um exemplo. E eu estou a falar para ti, meu irmão e minha irmã, filho de Deus, igreja de Cristo, ser um exemplo. Eu não posso dizer a mesma coisa para os do mundo, para aqueles que estão aí fora da igreja, para aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo. Eu não posso dizer isto. Eu só posso dizer isto para ti, que pertences ao corpo de Cristo, fazes parte da noiva de Cristo, és parte da família de Deus, és chamado filho de Deus, crente em Cristo Jesus. Cristão, lavado no sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, minha irmã, ser um exemplo. E agora eu vou falar exemplo de quê? Já vamos chegar lá. Então vejam que primeiro, antes de tudo, Deus nos disse o seguinte, em Efésios capítulo 5, versículo 8, o Senhor diz assim, porque noutro tempo, vejam bem, porque noutro tempo vocês eram trevas. Vocês, nós éramos trevas. Mas agora, neste momento, vocês são luz. Luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz. Vejam bem. Nós éramos trevas noutro tempo, éramos do mundo, filhos do inferno, filhos de Satanás, mas desde que aceitamos Jesus, Ele diz, mas agora vocês são
luz no Senhor. Então, porque vocês são luz no Senhor, andem como filhos da luz, andem como aqueles que estão iluminados, como aqueles que têm luz nos seus pés, no seu caminho, na sua vida. Vocês agora não estão mais nas escuras, vocês agora não estão mais no mundo, agora vocês são filhos de Deus. Andem desta maneira. Ok? Agora, em todos os dias da nossa vida, da minha vida, da tua vida, nós temos, como filhos de Deus, nós temos a oportunidade de sermos um exemplo destas 6 coisas que o apóstolo Paulo falou aqui no versículo 12, que nós já lemos do nosso texto. Então vejam que no versículo 12 diz lá para nós sermos um exemplo. Meus irmãos, o que é um exemplo? Um exemplo é de alguém que é respeitado, alguém que aprendeu e agora está a ser um modelo para outros. Ele diz para nós sermos assim, porque nós somos filhos de Deus, não somos trevas, não mais. Meus irmãos, vejam uma coisa. Hoje no mundo inteiro, primeiro o mundo está no maligno, está nas trevas. Mas nós temos crentes hoje, temos filhos de Deus hoje, que estão tão confusos, que estão cheios de medo. Eles não sabem se vão para a esquerda, se vão para a direita, se vão acreditar nisto ou naquilo. Eles não sabem aonde estão. E a razão é isto: nós estamos rodeados do espírito do mundo, e no mundo só há mentira, há engano, há o caos, há o trabalho do diabo para desmentir a palavra e a verdade de Deus. Irmãos, ouçam isto. Eu sou pastor, já sou pastor há mais de 40 anos. Mas ultimamente eu tenho recebido mensagens de irmãos, filhos de Deus, que eu fico a pensar na minha mente: como é que é possível filhos de Deus embalarem com estas mensagens que são uma vergonha, que são morte? Estão a falar de coisas terríveis, em vez de serem um exemplo das coisas boas, estão a embalar com coisas negativas, com coisas, meus irmãos, que põem as pessoas em baixo. Como é que é possível? Daí mostra-me que os crentes hoje, eles estão a andar com um pé aqui e um pé aqui, porque eles ouvem tanta coisa e eles não estão firmados na verdade. O próprio Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De tudo aquilo que nos amarra e nos puxa para baixo, de todo o trabalho do inimigo e do mundo. Agora, meus irmãos, pensem nisto. Ou pensem no seguinte: todos os aspectos das nossas vidas, todos, fala aos outros, ou mostra aos outros alguma coisa. Nós, como crentes, estamos a ser observados pelos filhos do inimigo, pelos filhos do mundo, e tudo que sai de nós está a dizer alguma coisa, está a mostrar alguma coisa. Por exemplo, quando tu olhas do teu muro e vês o teu vizinho, ou olhas por entre as grades ou pela janela e vês o teu vizinho, não é? O que ele diz e o que ele faz, tudo isso já está-te a dizer alguma coisa, tudo isso já está a mostrar tipo de pessoa ele é ou ela é. Eu tive um assim, quando eu morava no meu endereço anterior. Eu tinha um vizinho português, que ele, meus irmãos, bebia muito. E quando ele estava cheio daquilo, ele falava tão alto que eu ouvia da minha casa.
Eu não ia lá ao Muros ouvir o que ele... Não precisava. Ele falava tão alto que eu ouvia da minha casa. E não é só isso. Ele dizia tantos palavrões que eu ficava a pensar. Por que este homem diz tanta coisa? Tanto palavrão. Meus irmãos, graças a Deus que nós fomos convidados e fomos à casa dele e ele depois aceitou Jesus, ele e a mãe dele, aleluia. Hoje não sei, não tenho mais contato com ele, não sei o que está a acontecer, mas ele aceitou Jesus. Mas ele falava tão alto e dizia tantas barbaridades e palavrões que ele já estava a dizer o que ele era e quem ele era. Agora, o que acontece é o seguinte, isto não se aplica só aos outros, aos de fora, mas também a nós, a mim e a ti, meu irmão, minha irmã. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, como já vimos. O que é que os outros veem em nós? O que é que as nossas vidas estão a dizer, estão a mostrar para os outros? O que é que sai de nós? Todos os dias, quando nós abrimos a boca, o que é que sai de nós? Irmãos, nós lemos lá na palavra do Senhor, em Timóteo 2, 7 e 8, diz assim, ouçam bem, em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Se tu és um filho de Deus, se tu és uma filha de Deus, se pertences ao corpo de Cristo, se pertences à noiva de Cristo, aqui está a dizer para ti, em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, quer dizer, ser fiel àquilo que está escrito. Não tenhas um pé aqui e um pé ali. Não. Mostra gravidade, quer dizer, tu és uma pessoa determinada em ficar ali. Sinceridade, quer dizer, correto, uma coisa justa, um homem que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, ele fica na palavra do Senhor. Agora no versículo 8 diz assim, e que tenha uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe de não ter nenhum mal que dizer de nós. Vejam bem, dá-te por exemplo, porque quando fazes isso, o adversário ou o diabo, ele não vai ter chance de encontrar nada para te apontar o dedo, não vai ter chance nenhuma de falar de ti, porque tu ficas, na verdade, tu te dás por exemplo. Então, meus irmãos, é isso que eu quero dizer, nós como crentes, nós temos que ser um exemplo das boas coisas, daquilo que aprendemos, daquilo que está dentro de nós, que é a palavra e o Espírito de Deus. O que é que os outros, meus irmãos, ouvem da nossa boca? O que é que eles veem? O que nós fazemos? Tudo isto vai falar aos outros. Sabem? E eu já disse isto muitas vezes. Para muitas pessoas, eu e vocês são a única Bíblia que eles vão ver. São a única Bíblia que eles vão ler. Somos nós. O que é que nós estamos a refletir para os outros? O que é que nós estamos a transmitir para os outros? Então, meus irmãos, aqui o nosso texto em Tiago 4, 11 e 12, começa por dizer aquilo que eu já disse. Manda estas coisas.
ordena estas coisas. Meus irmãos, quando eu mando, é uma ordem, é um mandamento, tem que ser, está escrito ali. Você leia lá, e está escrito, manda estas coisas e ensina-as. Eu vou ensinar para vocês como ser um exemplo, e nestas coisas que eu já vou mencionar, nestas 6 coisas, ok? Então a palavra está a dizer que se é para eu mandar, é porque isto é muito importante, é porque isto é imperativo nas nossas vidas, na minha vida, nas tuas vidas, na vida da igreja, na vida dos irmãos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ali mostrou-nos as 6 coisas que são importantes para nós sermos um exemplo. Vamos entrar então nestas 6 coisas. Primeiro, ele diz assim, que nós devemos ser um exemplo na palavra. Na palavra. Somos nós daquelas pessoas que dizem uma coisa e fazem outra? O que é que nós, no nosso falar, o que é que os outros dizem? Aquele, cuidado com ele. Ou somos pessoas de palavra, de integridade. Meus irmãos, eu já ouvi de muitos crentes que falam uma coisa, mas fazem outra. Mostram uma coisa, na realidade são outra. Agora aqui está a dizer, olha para ti, meu irmão, minha irmã, para ti que me estás a ouvir, a palavra do Senhor está a dizer, ser um exemplo na palavra. Nós podemos andar por 3 palavras. A nossa palavra, pela palavra do diabo, porque ele também fala, e pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que andar pela verdade. E a verdade não é minha palavra, nem a palavra do inimigo, que é mentiroso. A única palavra que é verdade é a palavra de Deus. Então, ser um exemplo na palavra. Enche-te da palavra e quando falares, fala a palavra. O que é que o teu vizinho diz quando ouve tu falares? O que é que os teus colegas dizem quando te ouvem falar? O que é que os teus irmãos em Cristo dizem quando tu falas? Quando tu abres a boca? O que é que os teus amigos dizem de ti? Por causa das tuas palavras. O que é que a tua família, os teus filhos, netos, tios, primos, mulher, o que é que eles dizem de ti? Por causa das palavras que saem da tua boca. Sabes uma coisa? Tu sabes que a palavra de Deus nos diz que as tuas palavras, ou as palavras que saem da tua boca, estão a dizer e a mostrar aquilo que tu és, na verdade. Aquilo que tu és, meus irmãos, tu não podes guardar lá dentro, vai ter que sair. E sai pela tua boca. Sai. Irmãos, tu não podes, ninguém pode ir além das suas palavras. Nós só podemos subir até onde as nossas palavras vão. Porque isso é o que nós somos. Isso é o que nós temos. Não é? Agora, o que devia sair de nós são as palavras de Deus. São as nossas palavras, palavras de amor, palavras de fé, palavras de ajudar as pessoas, palavras de fortalecer, de elevar os outros, palavras de vida, palavras que querem construir, saem da nossa boca ou outra coisa qualquer, para matar, estragar, derrubar. O que é que nós dizemos, por exemplo, do governo aqui? Irmãos, nós ouvimos já tanta coisa de pessoas que são isto, são isto, são aquilo, são isto e são aquilo. Irmãos, ser um exemplo na palavra. Queres que as coisas acalmem e estejam boas? Ser um exemplo na palavra de Deus. Irmãos, somos nós fiéis. Eu já ouvi de muitos crentes
que dizem tanta baboseira das suas bocas e depois eles dizem assim, isto foi só uma brincadeira, isto foi só uma brincadeira, isto foi sem querer. Coisa nenhuma, meus irmãos. A palavra do Senhor diz, sê um exemplo. Porque todas as tuas palavras que saem da tua boca já saem do teu coração. As palavras que tu dizes, meus irmãos, ouçam por favor, fazem-te, edificam-te, ou quebram-te, partem-te. As palavras da tua boca são elas que te vão justificar ou são elas que te vão condenar. As palavras que saem da tua boca são palavras que vão dar vida ou morte. As palavras que saem da tua boca ou vão quebrar-te ou vão edificar-te. As palavras vão te levantar ou vão te abater. Nós, como cristãos e filhos de Deus, nós não podemos ter uma linguagem dupla do mundo, das trevas e ao mesmo tempo sermos filhos de Deus. Não pode! Não podeis! A palavra nos diz, não podeis sentar-se à mesa dos demónios e à mesa do Senhor ao mesmo tempo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios ao mesmo tempo. Não podeis! Por isso é que a palavra diz aqui, ser um exemplo na palavra. Ser um exemplo na palavra. Nós, como cristãos, devemos ser um exemplo na palavra, meus irmãos. Agora ouçam isto, por favor. Na palavra do Senhor, nós já lemos, aliás, em Efésios 5:8, nós lemos lá, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Noutro tempo, vocês diziam todas as asneiras, faziam tudo o que é errado, mas agora façam as coisas que estão certas. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Agora ouçam isso que eu vou dizer, por favor. Com as palavras que saem da tua boca, ou da nossa boca, nós nos estamos a alinhar ou com Deus, ou com o inimigo, ou com o mundo. Quando as nossas palavras saem, nós nos estamos a alinhar ou com Deus, ou com o inimigo. Agora, tu é que determinas o que é que vai sair da tua boca. Mas a palavra diz, ser um exemplo. Ser um exemplo. Irmãos, aquilo que está escrito em Tiago 3, versículo 10, Tiago 3, 10, diz o seguinte, vede também que as naus, ou os barcos, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Quer dizer, os barcos, as naus, são grandes e levados por ventos. Estamos a falar daqueles barcos que são levados pelos ventos. Eles que são grandes, mas já viram que o leme é uma coisa bem pequena que é governada por alguém, por um homem. E aquele homem, ele leva o barco para onde ele quiser. Agora vocês sabem que a palavra de Deus diz que a tua língua é exatamente assim? A tua língua, meu irmão, minha irmã, a tua língua ou as tuas palavras vão levar a tua vida para onde tu quiseres ou para onde tu estiveres a confessar, para aquilo que tu estiveres a falar. É a tua língua, é o leme da tua vida e vai levar a tua vida ou para bem, ou para mal, ou para morte, ou para vida, vai te levantar ou vai te quebrar. É a tua língua! É a tua língua. As tuas palavras que saem da tua boca. Então, irmãos amados, por isso é que o nosso texto diz para nós sermos um exemplo na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Agora,
Em São Mateus 5:17 a 37, diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Porque o demais, o que passa disso, é de procedência diabólica. Ouviram? Está lá em São Mateus 5:37. Você pode ir lá e confirmar isto, meus irmãos. E ainda em São Mateus 12:37, vejam bem, diz assim: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Por tuas palavras serás justificado, quer dizer, vais ficar sem culpa, vais ficar livre, vais ficar sem condenação qualquer, por tuas palavras, mas também por tuas palavras podes ser condenado. O que é que está a sair da nossa boca? O que é que está a sair da nossa boca? Meus irmãos, a palavra do Senhor continua dizendo o seguinte, lá em São Mateus 15:18, ele diz assim: mas o que sai da boca, deixa-me dizer assim, mas o que sai da tua boca, o que sai da tua boca, da minha boca, procede do coração. E isso contamina o homem. Aquilo que sai da tua boca contamina o teu corpo, contamina a tua vida. Já viram, meus irmãos? Já viram? E é exatamente isso, a mesma coisa que diz lá em Tiago 3:6. Diz que a língua também é um fogo que está entre os nossos membros e que contamina todo o corpo. A tua língua contamina, influencia todo o corpo. Agora você pensa, por que eu andei doente tanto tempo? Por que eu andei tão angustiado? Por que eu andei tão deprimido? Porque a tua língua contaminou a tua vida. É por isso que ali diz para nós sermos um exemplo na palavra. Para quê? Para que nós possamos ter saúde, para que possamos viver bem, para que o nosso corpo seja forte, robusto, vigoroso, andando em vida, em saúde divina. Então, nós devemos ser um exemplo na palavra. O segundo é, nós devemos ser um exemplo no amor. No amor. E aqui não está a falar de qualquer tipo de amor, do amor do mundo, do amor das trevas, do amor da carne, não está a falar desses tipos de amor. Aqui está a falar do amor genuíno. Está a falar daquele tipo de amor que nós sabemos que é de Deus. Ser um exemplo no amor de Deus, não noutros tipos de amor. Agora, pela palavra de Deus, nós encontramos, talvez você não saiba, mas está lá na palavra de Deus, que pelo menos que o próprio Senhor falou em 4 tipos de amor. Então, aqui está a falar do amor de Deus. Agora vejam, e só para vocês saberem, esses 4 tipos de amor. Nós temos o primeiro tipo de amor que chama Eros. Erótico, que é um amor físico, um amor carnal, um amor que é concupiscência dos olhos. Vocês já ouviram pessoas dizer assim, vamos fazer amor. O que eles querem dizer com isto? Erótico. É só um amor carnal. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que aqueles que têm concupiscência dos olhos, aqueles que atentam numa mulher para a cobiçar, já cometeram adultério no seu próprio corpo. Isto quer dizer eros, erótico.
só tem a satisfação da carne, nada mais. Esse é um tipo de amor. Depois tem outro tipo de amor que é filéu. Filéu, que é um amor entre os amigos. Eu tinha um amigo que eu amava aquele amigo, meus irmãos. A própria palavra diz que amigos são mais chegados que o irmão. Né? Então, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em São João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Este amor pelos amigos é o filéu. Filéu. Ok? Mas temos outro terceiro amor, que é o storge. Storge, o que é isto? Storge é o amor da família, em família. E graças a Deus que nós temos amor pela nossa família, pelos nossos filhos, netos, mulher e o resto da família. Nós temos esse amor que nos une, que nos prende juntos ali. Venha o que vier, este amor está ali muito forte. Então este amor chama-se storge. O Senhor mesmo diz que quando nós não amamos os irmãos a quem vemos, como é que vamos amar a Deus a quem não vemos? Este amor é storge. Ok? Depois nós temos o quarto tipo de amor, que é o amor agapé, que é o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor de Deus. O amor de Deus. Ok? Então, meus irmãos, nós estamos aqui a falar do amor de Deus. Ser um exemplo no amor de Deus. Naquele amor que está no teu coração, que está na tua vida. Por quê? Por que este amor? Que nós devemos ser um exemplo. Porque diz lá em Romanos 5, que diz lá claramente que na esperança não há confusão. Na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então este amor, se tu és crente ou desde que aceitaste Jesus, este amor está em ti. Então tu tens que ser um exemplo neste amor. Deus foi um exemplo neste amor, um amor genuíno até que o seu Filho morreu. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós devemos ser um exemplo neste amor. E se nós formos ainda para 1 Coríntios 13, 4 ou 8, nós vemos lá que o amor de Deus, este amor genuíno, é sofredor, aleluia, é benigno, não é invejoso, este amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Este amor, diz ali, nunca acaba. Este amor nunca falha. Meus irmãos, eu vou dar um testemunho. É que há 22 anos atrás, era a minha filha mais nova, uma estudante. E ela tinha um namorado. E neste namoro, a minha filha acabou por engravidar. Ficou grávida. Quando a minha mulher me disse que a minha filha estava grávida, eu chorei. Porque não foi isso que eu ensinei à minha filha. Eu fiquei de uma maneira desesperado. Eu queria tomar uma ação. Eu queria fazer alguma coisa porque não foi isso que eu ensinei à minha filha. E eu veio à minha mente muitas vezes para expulsar da casa, porque na minha casa é de respeito, é de amor, é do Espírito de Deus, é daquilo que está certo. E eu andei assim por umas semanas. Meus irmãos, mas depois um dia eu estava sozinho, orando, e o Senhor me disse o seguinte: queres perder a tua filha ou salvá-la? Queres perder a tua filha ou queres salvá-la? E eu disse: Senhor, eu não quero perder a minha filha, eu quero salvá-la. Sabe o que é que o Senhor me disse? Ama a tua filha. Ama a tua filha. Estava-me a dizer a mim: ama a tua filha.
aquele amor que eu derramei dentro de ti, põe na tua filha, dá a ela, mostra a ela que tu és verdadeiro. E eu cheguei à minha filha e disse: filha, eu te amo, eu sei que tu falhaste, mas eu quero te amar, não importa o quê. E eu vou dizer-vos uma coisa, hoje nós somos fortes no amor, estamos unidos, porque eu não perdi a minha filha, eu ganhei a minha filha por causa do amor, por causa de ter amor genuíno no coração. Meus irmãos, é por isso que a palavra do Senhor nos diz lá, para nós imitarmos a Deus. Em Efésios 5, 1 e 2 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Andai em amor. Irmãos, deixem-me dizer, também está lá em 1 João 3,18, não amemos de palavra. Não amemos só de palavra, nem de teorias, nem de boca, mas em obras, em espírito e em verdade. Vocês sabem que a palavra do Senhor nos diz lá em São Mateus 24:12, e por aumentar a iniquidade, o pecado, a transgressão, a desobediência, o amor de muitos esfriará. Este amor que o Senhor está a dizer para nós sermos um exemplo. Para nós sermos um exemplo. Mas agora a quarta coisa, para sermos um exemplo no Espírito. Aqui não fala de outros espíritos da carne do mundo, está a falar do Espírito de Deus. Aquele Espírito do Deus vivo, que diz a palavra do Senhor, ali muito claramente, que este Espírito de Deus. Irmãos, nós somos chamados de seres viventes. Seres vivos. Você lembra-se quando Deus formou Adão do pó e depois respirou, soprou o sopro da vida? Deus não precisa dar para viver, mas Deus te soprou do seu espírito aquilo que estava dentro dele, nas narinas de Adão, e ele foi feito alma vivente. É esse sopro, é esse espírito que nós somos chamados a ser um exemplo, meus irmãos, a ser um exemplo para a vida das pessoas, a sermos um exemplo para todos aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que andam conosco na nossa vida. Então, meus irmãos, é isso aí, nós somos chamados para isso, sermos um exemplo nas coisas maravilhosas de Deus. Então vejam o que é que diz a palavra do Senhor em Romanos 8, 1, 2, 9 e 15, diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam em Espírito, sobre eles não há nenhuma condenação. Não há. Está escrito, Romanos 8, 1. E aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Deus, mas andam na carne, aí deixa o Senhor tratar com eles. Versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei da morte e do pecado. O Espírito da vida em Cristo me livrou do espírito da morte e do pecado. Então, quando eu estou cheio deste Espírito, eu estou livre do pecado e da morte. No versículo 6 de Romanos 8 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Agora no versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se nós aceitamos Jesus, nós estamos no Espírito. Nós estamos no Espírito. É isso que ele está a dizer. Ser um exemplo no Espírito que está dentro de vós, que veio de Deus. Ser um exemplo no Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E no versículo 15
de Romanos 8 diz assim: porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em opressão, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não recebeste o espírito da escravidão para ficares amarrado na carne ou no mundo, não. Mas recebemos o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isto só pode ser pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos que ser um exemplo na fé. Esta fé não apareceu só de qualquer maneira. Esta fé, segundo a palavra de Deus, diz lá que em Judas 3, que esta fé foi dada, uma vez foi dada aos santos, foi dada a mim, foi dada a ti. Agora diz, ser um exemplo na fé. Ser um exemplo na fé. Foi dada a mim, a ti, à igreja, para sermos um exemplo na fé. Lá em Romanos 12:3 diz assim, que a cada um Deus deu uma medida da fé. Agora, esta fé cresce quando nós ouvimos a palavra, que a fé vem pelo ouvir, aumenta pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, Ele pôs em nós a semente. Se Ele não pusesse a semente, não ia acontecer nada. Estão a perceber? Agora, também é por isso que nós entendemos a palavra do Senhor, que diz lá em Romanos 1:17, diz assim, o justo, eu e tu, que já fomos justificados, o justo viverá da fé. Esta fé está em ti, meu irmão, minha irmã. Esta fé está em ti. Aleluia. E também diz lá em 2 Coríntios 5:7, que nós andamos por fé e não por vista, não pelos olhos, não por aquilo que vemos. Glória a Deus. Agora, se a palavra diz que nós temos que ser um exemplo nesta fé, é que esta fé é muito importante para as nossas vidas. E lá em Hebreus 11:6 diz lá que sem fé, sem esta fé, é impossível agradar a Deus. Deus deu-nos esta fé para nós conseguirmos viver todos os dias o nosso dia a dia. Deus deu-nos esta fé para nós resistirmos ao diabo, para sermos vitoriosos, para andarmos alegres, para andarmos em paz, para nós podermos orar, porque a oração da fé tem muito poder, não é assim? Então vejam mesmo, esta fé foi-nos dada para nós intercedermos, para nós obedecermos, para nós fazermos e andarmos da maneira como o Senhor quer. Glória a Deus! E a última coisa é nós sermos um exemplo na pureza. Na pureza. Esta pureza fala de estarmos limpos, sermos limpos. Fala de sermos transparentes. Fala de nós estarmos a não esconder nada, não podermos esconder nada, mas sermos abertos. Jesus disse lá em São João 15:3, ele diz assim, vós ou vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É esta pureza, meus irmãos. E lá em Efésios 5:26 está a falar da igreja, a noiva de Cristo. Diz que ela já foi purificada, lavada, sem mácula, sem ruga, mas ela é pura, irrepreensível. Pela lavagem da água, pela palavra. Vejam bem, nós somos essa noiva, nós somos essa limpeza, pureza, meus irmãos. Será que as pessoas lá fora podem ver que tu és puro? Ou tens segundos motivos? Ou tens uma coisa escondida na manga do casaco? Quem pode estar diante do Senhor? Quem pode estar na sua presença? Quem pode estar diante dele? Aquele que tem mãos limpas, aquele que é puro de coração, mãos limpas e puro de coração, que não é vaidoso e sabe amar. Então, meus irmãos, eu trouxe isto para vocês porque ali diz, manda estas coisas. É uma ordem, é um mandamento, manda estas coisas. E ensina-as. Então eu falei sobre tudo isto para que ninguém tenha desculpa. Você ouça esta palavra para que você seja um exemplo na palavra.
no trato ou na sua conduta, naquilo que você faz, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E quando nós dermos um exemplo nestas 6 áreas, nós estamos a trazer glória para o nosso Deus. Nós estamos a trazer glória para o cabeça da igreja ao qual nós pertencemos e somos parte do corpo. Por isso, meus irmãos, fiquem com a palavra. Fiquem com esta palavra e obedeçam à palavra. Vão lá, estudem a palavra, ouçam novamente esta palavra, porque nós já temos, o mundo está cheio de aldrabões e mentirosos, dizem uma coisa, fazem outra, até nos tribunais são mentirosos. Mas aqui está a falar para mim e para ti, para nós sermos um exemplo, para todos verem quem é que nós representamos. Representamos ao Senhor. Que Deus vos abençoe ricamente. Guardem esta palavra nos seus corações e sejam abençoados. Vamos orar. Senhor amado, nesta hora, eu oro por todos aqueles que ouviram esta palavra. E se nós já caímos em alguma coisa, ajuda-nos a pedir perdão, a pormos as coisas direitas, a arrumarmos o nosso assunto, meu Senhor. E não deixarmos nada para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Ajuda-nos, Senhor amado, a ser um exemplo na pureza, na palavra, no trato, no amor, Senhor, no espírito, na fé, Senhor amado. Nós precisamos destas coisas porque o mundo está num caos. E o mundo precisa de olhar para alguém como exemplo. E a palavra está a dizer para mim e para cada um dos ouvintes, ser um exemplo. Amado Senhor, obrigado por tocares na vida dos irmãos, na vida daqueles que ouviram. Ser glorificado nas suas vidas. Toca, Senhor. Liberta, cura, Senhor. Transforma, Senhor. Levanta, meu Senhor, cada um que ouviu esta palavra e que está aflito e está a precisar do teu toque. Eu oro em o nome glorioso de Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. E todos dizem amém, amém e amém. Então, meus queridos irmãos, obrigado pelo vosso tempo, obrigado por ouvires a palavra e seguires. Aprende. E eu mando estas coisas conforme está escrito. Eu não sou dono da vossa vida, mas mando conforme está escrito. Então, meus irmãos, no próximo domingo, nós vamos estar no templo, vamos estar lá na igreja, e vai ser transmitido o culto também. Para aqueles que não podem estar lá, vai ser transmitido. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos fortaleça, que Deus proteja. Eu ponho o sangue do Cordeiro sobre vós, para que vocês sejam vencedores. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, e até a próxima. Amém e amém.